Eu sempre fui um cara saudável, né? Até pela minha formação religiosa, eu nunca fui de usar qualquer tipo de droga, bebida, eu sempre me cuidei bastante, fiz muito esporte. E em 96 eu estava me recuperando de uma pneumonia, fiz um raio-x, e aí eu vi que o laudo ele trazia a existência de um osteocondroma céssio com tendência à malignização. Era basicamente um calo ósseo, provavelmente em decorrência de uma queda de uma árvore que eu tive quando eu era escoteiro, com 8 anos aqui no Ribeirão, despenquei lá de cima. Você foi escoteiro também? Fui escoteiro Olha também. aí, ó. Tempos bons, aqueles bons, né? O escotismo daquela época era diferenciado, né? Não era... Nada contra o escotismo de hoje, porque eu indico em muito o escotismo, porque eu fui escoteiro também. Então, foi escoteiro também, cara? Eu era escoteiro, fui escoteiro do grupo Baden Powell, lá no Saco dos Limões. Baden Powell? Baden Powell, que é o fundador do escotismo, né? Que escotismo? Baden Powell? O Baden Powell foi quem fundou o escotismo. E o nome do nosso grupo era Baden Powell, ficava ali no Saco dos Limões. Sim, claro. E era uma comunidade assim mais simples, então era tudo muito rústico, tinha tudo muita dificuldade. Robert Baden Powell. Aí eu fui subir numa árvore, despenquei lá de cima, passaram um gelol, botaram uma faixa e ficou aí. Lá em 96 eu vinha ser diagnosticado e o problema é que esse calo, esse tumor, ele estava crescendo para dentro do pulmão. Então ele estava começando a pressionar pleura e pulmão e ele tinha, pelas características, uma possibilidade de vir a ser um câncer, né? Na época era um calo, não era um câncer. Não, ele era um tumor. Ele é um tumor que eles também chamam de calo ósseo, né? Aí, inicialmente, isso foi em 94, quando foi diagnosticado. Aí o médico pediu para eu fazer um acompanhamento, que não tinha problema, enfim. Eu todo ano precisava fazer o raio-x para ver a evolução da doença. Aí eu fiz em 95, ele disse que estava tudo bem. Quando eu voltei em 96, ele veio me falar que ele não tinha visto o laudo do radiologista do ano anterior e o tumor estava crescendo muito e era necessário uma cirurgia de urgência. Ele não viu? Não viu, ele acabou... Passou desapercebido, aquela correria de médico, né? Então acabou passando desapercebido e aí tive que fazer todo o procedimento de uma hora para outra. Fiz os exames pré-operatórios e tal. Eu precisei tirar aqui, ele cortou 8 centímetros do quarto arco costal direito, colocou uma... Não é bem uma prótese, mas é uma manta. E depois até não o osso, mas a inervação ali dentro se refez. Enfim, eu fiquei na época uma semana no hospital, usei dreno e fiz o acompanhamento, né, que sempre a indicação médica é durante 5 anos ficar acompanhando para ver se não tinha recidiva e tal. O médico já teve cuidado de fazer um corte maior do que o necessário, justamente para evitar qualquer tipo de célula permanecesse ali no local para que o tumor não voltasse. E, enfim, estava curado. E quando tu recebeu essa notícia? A primeira notícia? É sempre aquele impacto, né? Porque tu nunca imagina. Que 96 era uma época ainda... A medicina já era bem evoluída, mas tanto é que eu fiquei uma semana no hospital com um dreno enfiado aqui com um tubo, enquanto não parasse de sair sangue, eu não podia sair do hospital. Mas eu fui super bem atendido. Quem fez a minha cirurgia na época aqui em Florianópolis, o único cirurgião com especialidade em cabeça e pescoço era o Dr. JJ Cardoso, baita do médico. Até hoje eu encontro com ele, converso com ele. Fez a cirurgia, correu tudo bem, fiquei um tempo em recuperação, vida que segue. Segui minha vida normalmente, fui fazendo acompanhamento, depois de 5 anos ele me liberou. Então a característica era essa, não era um maligno, mas era um tumor. Não era maligno porque ele foi descoberto a tempo. Mas não chegou a fazer radioterapia? Não precisou nada, justamente por um diagnóstico que acabou sendo precoce de uma maneira bem inusitada, porque fui ver se eu estava curado da pneumonia e acabei descobrindo um tumor. Sim. Fiz a cirurgia, correu tudo bem, estava curado, segui. E a partir de 2016... Quarto arco costal direito. Aqui assim, tórax, região direita. Olha. Aí passou. Ok, 96, aí em 2018 apareceu um outro. Aí eu comecei... Na medula. Na medula. E o que aconteceu? Eu parei de andar a cavalo, porque eu observei que eu estava engordando muito. Eu precisava cuidar mais... Quem fazia o cardio o cavalo? Quem fazia o maior esforço era o cavalo, né? Então. A gente ia em cima, apesar de que é muito cansativo. O pessoal acha que não, mas era uma coisa bem cansativa. Eu cheguei a correr 118 km num dia só. Quem correu foi o cavalo, né? Não, eu corri junto, né? Que a gente tem que cavalgar juntos. Ah, tá. E aí fui para o triatlon, comecei a correr inicialmente, por conta, né? Comecei a participar de umas provinhas, mas eu observava que a minha evolução era muito lenta. Na época também por influência do meu irmão, que começou a voltar a correr, e aí começou a treinar o triatlon com a equipe da Ironmind, do Roberto Lemos, que eu
cara melhor técnico, cara que mais conhece triatlon, tem um currículo absurdo. E ele me convidou, eu disse, não quero, não sei o quê, mas eu resolvi comprar uma bicicleta, comecei a dar uma voltinha aqui, outra ali, aí já estava na natação, aí um dia resolvi fazer uma prova essa prova de ciclismo que tem, que é quase que um passeio de ciclismo de 60 quilômetros, 70, fiz, eu disse, vou fazer uma prova, eu tenho que fazer isso na minha vida, sempre achei legal, porque eu tinha envolvimento grande sendo advogado do Clube 12, onde tem o Ironman. Então, desde 2004, eu negociava com o pessoal da organização do Ironman e eu gostava muito de ver a prova. De lá, um dia antes da prova, ver toda a movimentação da feira, ver os atletas, ver a largada, acompanhava toda a prova. Disse, olha, eu tenho que fazer isso na minha vida. Aí resolvi me preparar para fazer uma prova que era um triatlo sprint, que é a menor distância, né? 750 de natação, 20 de pedal e 5 de corrida. Essa prova foi lá em Camboriú. Fiz, consegui terminar, fiz ainda sem material apropriado, fiz com uma mountain bike, e aí comecei a me dedicar ao triatlo mais especificamente, comecei a fazer prova e tal, e uma determinada ocasião eu estava me preparando para correr um meio Iron em Cascais, Portugal, eu tive um problema nas costas, eu tenho uma hérnia e às vezes eu ficava travado, e aconteceu novamente, eu comecei a fazer o tratamento assim meio por conta que eu já sabia, osteopatia, tomava um anti-inflamatório e tal, também fazia acupuntura e eu observei que dessa vez não estava melhorando. Eu comecei a sentir a minha perna direita fraca. Eu já estava voltando a correr, porque a prova era em 2, 3 meses, e a perna direita fraca, eu comecei a estranhar. Daí resolvi procurar um médico, que foi o Dr. Daniel Carvalho, que também é triatleta, ortopedista, me pediu uma ressonância. E aí a ressonância acusou um chivanoma, não sei se é exatamente essa a pronúncia, na altura da L1, que era um tumor neural. Daí eu peguei o laudo, eu olhei assim, mas isso aqui eu acho que não está muito certo. Aí eu peguei e liguei para o amigo, meu primo, é o meu sexto irmão, nós somos em 5, ele foi criado com a gente, depois a mãe dele veio a falecer, e a gente é muito próximo, eu tenho ele como irmão. Aí eu mandei o laudo para ele, ele perguntou de quem era, eu disse que era meu, né? Disse, olha, isso é um tumor neural, pode ser de sangue e tal, tem que observar, tem que ver o que é. E aí voltei para o Dr. Daniel, ele confirmou que o meu primo já tinha falado e me encaminhou para um neurocirurgião, que não é a especialidade do ortopedista. Fui encaminhado então para a clínica Neuron, sob a responsabilidade do Dr. Ilker, também outro médico muito conceituado, inclusive operou o Dr. Nilson Zunino, um cara super competente, acho que é a maior referência aqui no estado, e em 5 minutos ele me deu o diagnóstico. Ele olhou para mim, ele disse que eu tinha um tumor, que eu precisava retirar, porque caso eu não retirasse, provavelmente em 1 ano eu estaria numa cadeira de roda, com disfunção erétil, incontinência urinária. E eu perguntei, e se eu operar eu vou ficar bom? Não, tu vai ficar bom. E ele até usou assim fez uma comparação. Eu sou igual um mecânico, vocês são um carro. Vocês estão estragados e eu conserto vocês. Ele disse, tu vai ficar bom. Que analogia boa essa. Curto e grosso, né? Aí ele já encaminhou, tens que ir ali na minha secretária, ela vai te passar os exames, já passou o valor dos honorários dele. E eu fiquei meio assustado porque eu tinha essa prova em Portugal. Ele disse, não, tu vai fazer a prova em Portugal, não tem problema, e depois assim que tu retornar, tu faz. Eu perguntei se eu caísse, tinha problema de ficar aleijado, alguma coisa, porque tu não tem muita noção, né? A medula, a gente imagina, rompeu a medula, já era, e efetivamente isso pode acontecer. Ele disse, não, pode, sem problema. E assim eu fiz. Essa prova foi no dia 29 de setembro de 2018, prova muito legal, lugar lindo, assim, uma prova pesada, com bastante morro. Eu fiz a prova, eu retornei no dia 8 de outubro, fiquei uma semana, já aproveitei para dar um passeio, já tinha me programado, e no dia 10 de outubro eu me submeti à cirurgia para a extração desse tumor. No Hospital Bahia Sul, fiz a cirurgia. Também sem rádio e sem químio. Também sem rádio e sem químio, porque era um tumor benigno, né? Ele era, na verdade, ele estava com um tamanho um pouco maior, ele estava muito dentro da coluna, então o médico disse que realmente, se eu não tivesse feito ali naquele momento, eu podia ter consequências bem severas. Até eu já, também por indicação, eu tinha consultado outros 2 médicos para ouvir um diagnóstico diferente, porque tu fica meio zonzo, né? Tu toma uma porrada tu perde o rumo, né? Um deles disse que eu não deveria fazer, que eu deveria esperar a evolução e, se crescesse, operar. O terceiro também foi da mesma opinião, só que esse eu acho que ele não era neurocirurgião. E ele disse, olha, tens que consultar um neurocirurgião. E aí eu falei para ele, não, eu já consultei o Dr. Wilker. E o que ele falou? O médico me perguntou, eu disse, olha, ele disse que ia operar. Então opera. E realmente foi a coisa mais certa que eu fiz, porque
Ele já estava num tamanho bem considerado, segundo o médico, tamanho de uma azeitona. Ele, nos exames, aparentava ser tamanho de um bago de ervilha, ele estava bem maior, estava muito dentro do canal medular. Então, as consequências da cirurgia mais tardia seria um risco bem maior. Sim. Fiz a cirurgia, mas tive um pós-operatório muito dolorido. Foi das cirurgias que eu fiz em termos de pós-operatório, foi o que eu mais sofri. Tive muita dor, passei muito mal. Eu saí do hospital sem nenhum remédio para dor, nem antibiótico, ele disse que não poderia. Mas depois que ele acertou a medicação, me recuperei e segui a vida. Um ano depois, em 6 meses, eu precisei ficar 6 meses parado com meus treinos. Retomei em janeiro de 2019, voltei aos treinamentos, me recuperei. E para comemorar, eu corri a Maratona de Chicago, dia 12 de outubro. Exatamente um ano após a minha cirurgia da medula, eu corri a Maratona de Chicago. 46 mil pessoas, foi uma das melhores experiências que eu já tive.